Leon Rodrigues é engenheiro de soluções da OneTrust e ele vai falar agora para a gente sobre gestão de riscos, o papel do CISO na condução da confiança por toda a empresa. Bom, pessoal, bom dia a todos novamente que estão aqui presencialmente com a gente, bom dia a todos que estão virtualmente aqui nesse evento. Muito obrigado pelo convite. Agora vocês vão ficar 20 minutinhos com a palavra dos patrocinadores, mas não vamos fazer nada monótono e enfadonho, muito pelo contrário, eu queria dar a esse nosso bate-papo aqui uma perspectiva muito direta relacionada a todos esses assuntos que a gente está tendo aqui. Então, pessoal, como eu estava dizendo, eu não quero, a gente não veio aqui para falar sobre produto, para falar sobre solução. A gente vai dar um tempinho de 2 minutos no final a respeito de como a OneTrust está tratando todas essas questões que a gente vem conduzindo aqui, e o foco do nosso painel de hoje, né, da nossa apresentação, é exatamente o papel do CISO na condução da confiança por toda a empresa. É a perspectiva de como esse profissional e a importância que esse profissional hoje, né, trabalhando, obviamente, dentro daquela perspectiva de vasos comunicantes que eu tenho citado aqui, né, que todos os profissionais que lidam de uma forma ou de outra com confiança dentro da organização, seja o CISO, seja o gestor de privacidade, seja o gestor de governança socioambiental, seja qualquer outro profissional que esteja nesse processo, tem que trabalhar juntos para fazer essa tratativa. Então, conseguimos aqui passar da primeira parte técnica, do primeiro probleminha que a gente teve. Então, a nossa conversa hoje ela vai ser focada nesses 3 pontos, né? Primeiro, uma abordagem conceitual e teórica, por que confiança importa nos dias de hoje. Depois, vamos falar um pouquinho mais e abordar um pouquinho mais profundamente as questões do Trust by Design, que é exatamente o conceito que a gente abordou aqui com relação ao conjunto de todas essas iniciativas, né, que convergem para a confiança tanto externa quanto dentro da companhia, e depois o papel de CISO na condução dessa confiança de todo esse processo na organização. Bom, vamos lá, vamos começar. Confiança é um conceito familiar, né, um conceito de um resultado conquistado, é algo subjetivo, é algo intangível. E como é intangível, ele depende de uma série de fatores para que você consiga tangibilizá-lo sob a ótica do negócio, né? Como é que se tangibiliza confiança dentro de uma perspectiva de negócio, tanto internamente dentro da organização, quanto externamente para os seus clientes? É a imagem, é a perspectiva, é como o seu cliente está te vendo de fora para dentro, como os seus parceiros, como os seus pares te veem internamente. Então, essa é uma perspectiva interessante, né, conceitual, que aplicada ao negócio exatamente vai dar a perspectiva de mensuração do trabalho que você realizou. E essa mensuração desse trabalho que você realizou, ela vai se consolidar cada vez mais com a sua capacidade de conseguir fazer com que as pessoas entendam esse propósito principal das organizações de hoje, que são a transferência e o uso da confiança para gerar resultados de negócio, né? A gente vê que as novas gerações, cada vez mais, hoje em dia, elas tratam essas questões nos relacionamentos com as empresas, né? Quanto mais uma pessoa confia, quanto mais os consumidores entendem o propósito e conseguem vincular os propósitos pessoais delas com os propósitos da própria empresa, mais ela confia nessa empresa, mais ela se relaciona com essa empresa, mais ela está disposta a adquirir produtos e serviços dessas empresas. Isso é o movimento que a gente está vendo no mercado. É assim que o mundo está mudando, né, nesse sentido. E essa prática, ela precisa aplicar realmente métricas internas e externas para que você consiga quantificar isso, né? E como que ela se relaciona especificamente com essa perspectiva interna de clientes, stakeholders, colaboradores, a gente entende que
as questões de gestão de risco interno dentro da sua organização, que estão muito associados com o papel do próprio CISO, fazem muito sentido e muita diferença nessa perspectiva. Tá bom? O que está impulsionando hoje a questão da mudança da confiança, né? E dessa perspectiva que a gente tem falado? As perspectivas sociais, que a gente já tem citado agora, as questões regulatórias e as questões de tecnologia. São os 3 principais pilares. As questões sociais a gente já abordou, né? Como que as novas gerações estão percebendo o que as empresas estão oferecendo para eles e como que isso está relacionado com seus valores pessoais, especificamente. As questões regulatórias, exatamente para mostrar, olha, eu sou uma companhia que realmente trato todas as minhas questões internas com ética, com responsabilidade, respeito as questões sociais, respeito todas as questões regulatórias, trato os dados dos meus clientes com responsabilidade, né? Tudo isso são fatores que pesam agora de cada vez mais dentro dessa perspectiva. E as questões de tecnologia, o uso da tecnologia, a inteligência artificial, tudo que a gente tem visto de tratamento dos nossos dados e do nosso comportamento, principalmente nas redes sociais, né? E isso aí como chama? É manchete de jornal todo santo dia, né? Como que a gente se relaciona com esse novo mundo e como que a gente... E que tipo de informação que a gente pode solicitar e que tipo de comportamento que a gente pode solicitar dessas empresas para que eles nos respeitem de uma forma um pouco mais adequada, né? Então, isso tudo mostra que a confiança, ela será sempre um alavancador, desculpem, das iniciativas todas da organização, principalmente das questões de gestão de cyber e gestão de riscos. Por que eu estou colocando isso dessa forma, gente? Porque isso é prioritário, é fundamental, é infraestrutura para tudo que a gente está falando. Se a gente não conseguir o mínimo possível, né, ter uma perspectiva de risco e sustentar os nossos processos de negócio com uma mínima visão de segurança, a gente não consegue passar desse nível. É aquilo que a gente estava conversando um pouquinho mais atrás aqui. A gente não consegue evoluir se a gente não tiver o fundamental, né? E o fundamental é as questões associadas a tratativas desses pontos de gestão de risco de cybersecurity. Alguém perguntou, aqui não sei se foi você, mas como se simplifica a segurança? Essa é a pergunta de $1 milhão, né? Essa pergunta é de $1 milhão, mas na nossa perspectiva, tudo isso começa pela questão da visão de risco. Enquanto a gente não conseguir formar a real visão de risco, sobre a qual a nossa organização está sustentada, a gente não sai do lugar. E visão de risco tem que ser algo simples, não pode ser complexo. Eu não posso ter 500 riscos prioritários para tratar ao mesmo tempo. Se eu tiver 500 riscos prioritários para tratar ao mesmo tempo, eu não vou tratar nenhum deles. Então, a gente tem que simplificar, a gente tem que dar automação nesse processo, que é mais importante. A gente tem que envolver todas essas pessoas da organização de uma forma única, para que todos compartilhem com a mesma visão e a gente consiga andar no mesmo ritmo. E a gente consiga chegar aonde é o objetivo da empresa, né? O apetite a risco, a tolerância a risco, tudo isso está dentro desse balaio, desse conceito todo que a gente está comentando aqui. Tá? Bom, e as questões de Trust by Design? Onde isso ajuda nessa perspectiva de gestão de risco? Hoje, a gestão da confiança, ela é uma teia fragmentada de pessoas, processos, dados, tecnologias e tudo mais que a gente vê. E é fragmentado. E a gente vê que está assim. Porque a gente ainda não conseguiu consolidar todos esses conceitos, porque o tempo é muito rápido. As coisas evoluem de uma forma muito rápida. Então, as iniciativas, quando você tem, por exemplo, uma nova iniciativa de gestão de negócio, que você quer lançar um produto, um serviço, coordenar todas essas ações. Por exemplo, como o marketing vai fazer uma campanha e vai atingir o meu público naquele específico, para aquele específico produto, tratando dos dados desse cara de forma respeitosa. Como que eu garanto segurança? Como que eu garanto privacidade? Como que eu garanto minimização de uso de dados dos meus clientes, conforme a própria LGPD nos solicita? Como eu garanto que o meu processo vai estar mapeado e o Privacy by Design vai estar funcionando dentro disso
de uma forma adequada, considerando todas as perspectivas e princípios, por exemplo, da LGPD, num novo processo de negócio. Gente, não há outra forma de se fazer isso sem automação. Ninguém tem memória de elefante o suficiente grande para conseguir tratar isso na forma de planilha, na forma de documento, na forma do que seja o que for. A gente precisa do suporte de recursos que nos dê essa perspectiva de conseguir botar toda essa teia fragmentada dentro de um único conjunto automatizado para que a gente consiga ter visão do todo. E sem isso, realmente, é bem complexo. E aí, às vezes, a gente se depara com alguns clientes que realmente estão nessa agonia de não conseguir chegar nesse ponto e de ver assim, olha o tanto de coisa para fazer. Né? Eu ainda não cheguei nem no meu auge aqui, por exemplo, das questões de segurança, e agora já tem mais um tanto de coisa que eu tenho que tratar as questões de privacidade. Isso realmente gera um certo desconforto, gera uma certa agonia, mas a boa notícia é que a gente tem solução para isso. Né? A gente tem como ajudar, a gente tem coisas que já existem no mercado hoje que podem dar essa perspectiva de visão global de todas essas iniciativas. Então, o Secure by Design e o Privacy by Design, eles são elementos que sustentam todo o seu processo de gestão de risco e vice-versa. Né? O objetivo final dessas iniciativas são questões que vão abordar ética, confiança, respeito à dimensão humana, todas as questões de uso de dados pessoais, como que você trata essas questões dentro da sua organização, e também como é que você dá para o cliente a oportunidade de entender, construir essa confiança com você e reconstruir essa confiança. E dá para ele um canal de comunicação para que ele consiga fazer isso com você. Né? E aí você consegue fechar todos os pontos. O seu cliente pode fazer tratativas de ética contigo, ele pode pedir dado, ele pode fazer uma série de questões, e você vai estar suportando tudo isso de uma forma unificada, e todo mundo vai ter visão única dentro da organização. Não é uma pessoa, não é um cara, não é o responsável, não é só o DPO que vai tratar disso. Todas as pessoas terão corresponsabilidade dentro do processo, obviamente, cada um dentro do seu quadrado. Né? É isso. E aí, é exatamente esse desenho, ele consolida essa questão, né, pessoal? Assim, a gente sair de uma visão de tratamento dessas questões, que eu chamo de governança corporativa, em silos, né? Tratar governança de dados, tratar privacidade, tratar compliance, tratar gestão de governança socioambiental, sustentabilidade, risco, segurança, ética. Tira de cada um dos seus quadrados, tira os silos, quebra as paredes e estabelece um único processo coordenado que a gente está chamando de Trust Intelligence, que é exatamente o que vai fazer a diferença dentro desse processo todo consolidado. Né? Esse é um conceito novo que a gente está trazendo para o mercado. E o papel do CISO nisso, pessoal? A gente tem visto, né, aqui tem algumas perspectivas de mercado aqui, falando exatamente que o CISO ele está se transformando num elemento fundamental dentro desse processo, à medida que ele suporta toda essa cadeia. Né? E ele está tendo e cada vez mais está sendo visto como uma pessoa que pode realmente ser o alavancador e o cara que vai levar essas informações ou esse processo dentro da organização de uma forma mais forte e mais responsável. Não tem muita coisa de novo dentro desse processo, né? A gente já está vendo que o CISO tem começado a se tornar líder executivo sênior nas grandes organizações. Eu não sei se vocês sabem, mas o Fed americano já deu uma chacoalhada no mercado americano, citando que todas as organizações com ação em bolsa precisam ter uma pessoa, um CISO, um responsável por cyber, sentado no conselho das organizações. Isso é um movimento que está acontecendo e não vai parar. Esse movimento não vai parar porque a gente está vendo cada vez mais o quanto que esse cara tem responsabilidade em cima de todo esse processo. Né? Então, esse é um ponto muito legal que a gente tem visto. E tratar todos esses programas de segurança, de privacidade, de gestão de risco, de ética, de conformidade, de sustentabilidade, de governança de dados e tal, é o ponto fundamental que a gente precisa ter sendo endereçado de forma fluida e de forma única dentro da organização, pessoal. Essa é a nossa mensagem, né? Para que a gente consiga realmente chegar aqui no nosso Trust Intelligence. E nós, da OneTrust,
Recentemente, agora, lançamos exatamente a plataforma consolidando todas as soluções e todos os produtos que nós temos desenvolvido até agora, desde 2016, com o lançamento lá das primeiras soluções de privacidade para o GDPR, consolidando a nossa plataforma em 4 nuvens distintas que trabalham conjuntamente exatamente para entregar o conceito de Trust by Design para toda a organização. Isso é o que o mercado vem dizendo a respeito de nós, o que a gente está fazendo e como a gente está sendo reconhecido pelos mercados, pelas mais diversas entidades independentes de mercado, Gartner, Cavell, Forrester, né, para todas essas nuvens, para todas essas soluções que trabalham em conjunto e consolidam a questão do Trust Intelligence, a gente já tem reconhecimento no mercado aí de várias entidades. E clientes de praticamente todas as vertentes, todas as verticais de negócio, todas as indústrias. Não somos apenas uma empresa que lida com um tipo de vertical de mercado, né? Como a gente trata de governança, segurança e privacidade, isso atravessa o mercado na horizontal mais uma vez. E a gente tem todos esses clientes como referência. Era essa a minha mensagem de hoje, pessoal. Muito obrigado. Espero que tenham gostado do nosso bate-papo anterior e dessa apresentação de agora. Eu estou num boost nosso aqui e será um prazer recebê-los e trocar cartões com vocês. Obrigado. Muito obrigada, Leon. E os presentes que queiram algum detalhe, depois podem procurar, ok?